Paz seja com todos os irmãos em casa. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um alô por 144 mil. Quem é sabe. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, fala assim, ó, capítulo 14, 4, fala assim, ó, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Iarro e para Yahushua. E na sua boca não se achou engano. Na sua boca não se achou engano. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Iarro. É assim como está escrito no livro de Apocalipse 14, 4. Aí eu andei dando uma pesquisada sobre esse assunto, porque isso me chamou a atenção graças a um sonho que eu tive. Eu busquei essa informação e tive um sonho, e o sonho confirmou isso que eu estava estudando. E eu estou aqui para dividir, compartilhar esse pão dessa coisa que eu descobri através de muito estudo e oração também. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos em casa aí. Que quando se diz que esses são homens que não estão contaminados com mulheres, creio eu que não se refere à mulher física, uma mulher, mas sim ao sistema religioso que se passa pela verdadeira igreja do nosso Salvador e do nosso Criador. A prostituta, a grande Babilônia, creio eu que existem, além da mãe, prostituta mãe, a Babilônia mãe, existem as filhas e milhares de outros sistemas religiosos criados por homens. Todos esses sistemas criados por ser humano são apriscos, que prendem os nossos irmãos dentro dele. E a ordem do mestre é que para que todos nós saiamos do aprisco e sigamos o verdadeiro pastor. Então, esses são os que não estão contaminados com mulheres. Ainda que tem alguns irmãos presos no sistema ainda, todos os irmãos que estão na Terra hoje têm a oportunidade de participar desses 144 mil. Porque não está escrito que os que não foram contaminados, está escrito os que não estão contaminados. Ou seja, nesse momento aqui, eles não estarão contaminados. Então tem uma chance de se purificar ainda, de largar o engano e viver na verdade, de largar a mentira e vir para Yahushua, de largar as coisas que a gente não fazia por ignorância e passar a falar somente o que verdadeiramente a Escritura nos diz. Porque também diz aqui nesse mesmo verso que, no verso 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Iarro. E esse segue um cordeiro para onde é que vá. Aí eu dei uma anotada aqui também em algumas partes do Apocalipse mesmo. E no capítulo 2 de Apocalipse, vamos acompanhando com calma. Porque esse é um assunto delicado, é fácil de entender, mas também é fácil de colocar heresias para os irmãos se perderem. E essa não é a minha intenção, e eu também não sou dono da verdade. Só foi uma coisa que eu reparei, estou compartilhando. Se eu estiver errado, qualquer um dos irmãos tem a liberdade para me admoestar em algum erro que eu possa estar cometendo, porque a minha intenção não é essa. Capítulo 2, versos 6. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Eu pesquisei nicolaítas, qualquer um pode fazer essa pesquisa no Google. Nicolaítas significa dominador de um povo, que faz dominação do povo. Creio eu que é quando a gente faz separação entre clero e leigo, os doutores da lei e o povão. Creio eu que seja isso, separação entre um grupo e outro, sendo que em Yahushua todos nós somos irmãos e ele é o sumo pastor e pronto. E o pai é o pai e pronto. E todos nós somos irmãos. Inclusive os anjos são nossos irmãos. Os nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aqui Yahushua está dizendo que ele aborrece a obra dos nicolaítas, dos que fazem separação entre clero e leigo, dos que fazem separação entre povão, que está lá assistindo, e o pessoal que fica no púlpito, que eles chamam de altar. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E mais abaixo, vem dizendo, no verso 9, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E da blasfêmia dos que se dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
Então, além do sistema religioso prender alguns dos nossos irmãos no aprisco, existe também os que se dizem judeus e não são, que são os que estão sendo denunciados aí pelos irmãos da internet, os askenazes, que eles estão se passando de povo do Salvador, mas na verdade eles estão mentindo, eles estão usurpando um lugar que não é deles. E se a gente for na continuidade aqui, na outra carta, a carta de Pérgamos, né? Novamente o Criador dá uma menção sobre se prostituir com mulheres de novo. No verso 14 ele fala assim, ó, mas poucas coisas tenho contra... Capítulo 2, verso 14. Mas poucas coisas tenho contra ti. Porém lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício dos idólatras e se prostituíssem. O que aconteceu com Balaão, e com a história de Balaão e Balaque, é que o profeta ensinou uma forma de o povo de Israel se prostituir. Na antiga aliança, como sombra das coisas futuras, isso aconteceu fisicamente, que os homens iam atrás das mulheres e acabavam se prostituindo e participando do altar dos ídolos. Mas hoje, na verdade, porque lá foi uma sombra das coisas que realmente devem ser. Nos dias de hoje, aquela prostituta simbolizava a doutrina prostituída e a doutrina do mestre simbolizava a doutrina pura, imaculada, que era a doutrina do amor. Assim, tem também os que não seguem a doutrina dos nicolaítas. Novamente menção a palavra nicolaíta de dominador de um povo, que faz separação entre clero e leigo. O que eu aborreço. Então aqui está dizendo que o nosso mestre ele aborrece a obra dos nicolaítas. Se a gente for seguir na continuação, do mesmo texto, capítulo 2, no verso 21, olha como é que está dizendo. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Creio eu, irmãos, que toda vez quando está falando nas cartas de prostituição, está falando verdadeiramente de prostituição com ídolos e cultos religiosos feitos por homens. E não de verdadeiramente prostituição por... Prostituição também, isso contamina. Mas eu acho que o que ele está querendo dizer aqui é a prostituição com outras denominações, com outras religiões, com outras coisas, a não ser que o Criador deixou para nós. Ele não mandou a gente seguir homem, nem formar denominações nenhuma para aprisionar pessoas ali no aprisco. Ele não mandou a gente fazer dessa forma. A gente só compartilha o pão com o outro e ele é o sumo pastor, o nosso Salvador e Yahushua, e todos nós somos irmãos. Um demonstrando o outro e só. Dessa forma nunca vai ter líder, dessa forma sempre ele vai ser o sumo pastor, a honra e a glória vai ser sempre para ele, e tudo que fizermos vai ser para a honra e glória do nome do nosso Salvador. Dê-lhe tempo para que não se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eles não se arrependeram de se prostituir com os ídolos. Este que porém uma cama sobre ela, os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aí ele está falando aí novamente da prostituição. Se tu for mais no verso 24, mas eu vos digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, tá vendo? Ele está falando de doutrina. E não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então quando ele está falando aqui de prostituição, em qualquer parte das cartas, creio eu, irmãos, que ele está falando de denominações, de aprisco feito por homens, de sistemas religiosos, sejam elas qual for, evangélico, católico, islâmico, budista, judeu, umbandista, qualquer sistema religioso feito por homens, é um aprisco feito para aprisionar os nossos irmãos, ou até mesmo a gente mesmo. Então na continuação aqui, no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 10, eu estou lendo o verso aqui, mas depois os irmãos em casa podem ler o livro de Apocalipse todo. É porque se ficar lendo aqui o capítulo todo, o vídeo vai ficar muito grande. A intenção aqui é fazer um vídeo mais curto, e objetivo. E os irmãos em casa analisarem junto para a gente estar crescendo no conhecimento e na graça do nosso Criador e do nosso Salvador. Yahweh e Yahushua, que são os nomes que
que já estão aí na internet, qualquer um pode pesquisar, que verdadeiramente Jesus não se escreve com J, que o nome do nosso Salvador não pode ter J, então Jesus cai por terra, Jeová cai por terra, Jerusalém cai por terra, judeus, a palavra judeus cai por terra, e todos esses nomes com J, que não existia nem no grego e nem no hebraico, cai por terra. Então é impossível de nosso nome, qualquer nome de qualquer pessoa que era hebreu, ter um nome com J. Capítulo 3, versos 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Vai ter uma hora de que todos os seres humanos vão ser tentados. E vai ter uma galera que vão ser guardadas dessa hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que viam se demora, guarda os que tens para que ninguém vos tome a tua coroa. Agora, baseado nesse texto que eu acabei de ler, eu vou dar um pulo para o capítulo 13 de Apocalipse, que fala das bestas, no finalzinho, no verso 10, que diz assim: se alguém levar em cativeiro irá. Ou seja, não é para a gente prender ninguém. Quando chegar o momento mesmo da besta aparecer e começar a fazer o que ela quer, nesse momento a nossa ordem é de não aprisionar ninguém, de não fazer presa, levar ninguém em cativeiro. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Então também não é para a gente fazer vingança com as mãos e a ponto de matar pessoas que estão contra o nosso Salvador. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora eu vou voltar de novo lá. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora eu vou voltar de novo no capítulo 3 de Apocalipse e ler. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Capítulo 3, versos 10, de novo. Como guardastes a minha palavra, como guardava a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esse alô que eu estou fazendo aqui é para os irmãos que estão em Yahushua e que pretendem fazer parte dos 144 mil, que nos purifiquemos de tudo que está no sistema religioso, de toda a contaminação que a gente se contaminou. Inclusive tem alguns vídeos meus que eu fiz, que eu falo Jesus ainda com aquele cuidado de falar com o pessoal do sistema religioso, mas infelizmente a gente tem que progredir para a estatuta perfeita, para a medida de Yahushua. E não podemos ficar regredido pelo fato de os irmãos ainda quererem ficar no sistema. Então, tudo que a gente fizer tem que ser com paciência, com mansidão, com temperança, com misericórdia. E mesmo que os irmãos que estejam no sistema não consigam compreender o que a gente está dizendo, como Yahushua fez com os apóstolos, a gente deve fazer com eles também, com paciência e mansidão, mas falando a verdade e não omitindo a verdade. Então fica um alerta, um alô para os irmãos em Yahushua, para a gente estar se esforçando para todos nós fazer parte dos 144 mil, que a gente não pode estar contaminado com mulheres no sistema religioso. E o sonho que eu tive, que confirmou isso aí, foi que eu estava numa cama, dormindo no meu quarto, com uma mulher bonita. Eu sabia que ela era uma prostituta pela facilidade que ia acontecer a situação lá. E meu pai terrestre, ele ficava passando na porta. Ele passava, então a gente parava com o ato. Depois, quando a gente via que não estava mais, a gente continuava, ele voltava. E isso ficava repetindo. O sonho todo foi isso. Até que no final do sonho, meu pai ele olhou assim, a porta estava entreaberta do quarto, ele entrou, acendeu a luz e imediatamente eu pude interpretar esse sonho. Esse sonho eu recebi quando eu ainda estava com os irmãos do sistema, frequentando alguns lugares. Eu já estava conhecendo a verdade, mas ao mesmo tempo estava frequentando os lugares para poder alertar os irmãos. E esse sonho me alertou que, ao frequentar os lugares, ao ouvir o que eles dizem, a gente pode se contaminar de novo. Então esse alerta fica para os irmãos em Yahushua, que mesmo que a gente conheça a verdade, quando a gente começa a frequentar o sistema, aos poucos a gente vai se contaminando de novo. E a ordem dele é que a gente vai se santificando e não se contaminando. Então paz seja com todos, irmãos.